Salve, salve nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você for novo, já se inscreve, deixa o like para fortalecer, que hoje é sábado, certo? Dia 3 de setembro, Corinthians entra em campo amanhã contra o Internacional. John estará presente lá na Neoquímica Arena, vou trazer aí todas as novidades para vocês. Antes, peço que vocês sigam o John nas redes sociais, Instagram, TikTok, Quai, Twitter, todos os links aqui na descrição para vocês, rapaziada. Vamos para cima aí, começando o final de semana, tá? Começando aí o final de semana, o Corinthians, tá? Segue a preparação dentro do Campeonato Brasileiro. Como a gente sabe, aí tivemos a semana livre, né? Depois do jogo de segunda-feira contra o Bragantino, aí terça folga, treinou quarta, quinta, sexta e hoje, tá? Então aí, 4 dias de treinamento para enfrentar aí o Internacional amanhã. O que a gente espera? Um time que aguente jogar os 90 minutos. Um time que tem intensidade pelo menos até os 75 minutos de jogo, tá? Até ali 30, 35 do segundo tempo. Porque, pô, agora teve uma semana aí de descanso. Agora teve esse momento que a gente pede, certo? Temos, depois desse jogo do Internacional, mais uma semana livre. Mais uma semana. Vai jogar amanhã, aí vai ter segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Certo? A semana inteira. Provavelmente folga na segunda-feira, aí treina terça, quarta, quinta, sexta e sábado. 5 dias de treinamentos para enfrentar o São Paulo. E aí já na sequência temos o Fluminense. Tá? Então essa aí é o calendário mais curto aí do Corinthians nesse momento, rapaziada. Quero saber qual que é a expectativa de vocês, tá? Para essas 2 próximas semanas aí. E aí o Vitor Pereira, tá? Pensando aí inicialmente nesse confronto contra o Internacional, comandou um treino de perde e pressiona, tá? Ele gosta bastante aí dessa característica do time. Perdeu a bola no ataque, já pressiona, abafa para recuperar a bola, e aí você tá mais próximo aí do gol adversário, tá? Raul Gustavo, sem atualizações do setor médico do Corinthians, Adson sem atualizações, e o Maicon segue fazendo um trabalho de força, tá? Treino de força aí, buscando voltar o quanto antes. Acho difícil que o Maicon jogue contra o Fluminense, tá? Acho bem difícil mesmo. Foi uma lesão mais grave, tá? A gente já vem falando do Maicon aí há um tempo, tá? Então o Maicon sem previsão de retorno. Por outro lado, como já havia até comentado para vocês, Rony, Juliano e Júnior Moraes treinaram normalmente, tá? Com o restante do elenco aí nessas últimas semanas, tá? Então foram jogadores aí que o nosso treinador até citou, né, na coletiva de imprensa, falou que tinha algumas ausências e tudo mais. Agora eles já devem retornar, tá? Então para amanhã devem estar todos aí relacionados para a partida contra o Internacional. E aí, como eu falei, o Duqueiroz está suspenso para o jogo de amanhã. Quem deve ser o substituto do Duqueiroz? Temos a opção do Cantígio, para jogar Cantígio e Fausto Vera. Temos a opção do Ramiro e Fausto Vera, ou o Rony. Tá? O que eu acho que o Vitor Pereira vai fazer é colocar o Rony. Acho. Mas o Cantígio tem grandes chances também, tá? Grandes chances de entrar aí como titular. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, agora falando um pouco sobre o jogo contra o Avaí, ó. Lá atrás, jogo lá na ressacada que foi 1-1, 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Avaí Corinthians na ressacada em Florianópolis, certo? A torcida do Corinthians acendeu os sinalizadores no campo do Avaí, na arquibancada, né? Mas o mando de campo era do Avaí. E aí o STJD julgou as 2 equipes. O Avaí recebeu uma multa de R$3.000 e o Corinthians no valor de R$5.000. E aí o pessoal do Avaí não gostou muito, porque não foi a torcida do Avaí que acendeu os sinalizadores. Mas tem o artigo 213, tá, do CBJD, que fala o seguinte: deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordens em sua praça de desporto. Então o Avaí deixou a torcida do Corinthians entrar com os sinalizadores, deixou acender e tudo mais.
e aí recebeu a multa de 3 mil reais. Por outro lado, o Corinthians, tá, tava no mesmo artigo na aplicação do segundo caso. Caso a desordem seja feita pela torcida da entidade adversária, tanto a entidade mandante como a entidade adversária serão puníveis, mas somente quando comprovado que também contribuíram para o fato. E realmente não contribuíram, foi a torcida do Corinthians que acendeu o sinalizador. Pô, John, o sinalizador não dá, já foi falado, e a torcida acende, e não sei o que, e tal, e tal, e tal. Só queria fazer um alerta aqui pra vocês do seguinte caso. O Corinthians estava jogando fora de casa, na Ressacada, um estádio pequeno. E o ingresso para a torcida visitante estava R$150. R$150, certo? A nossa diretoria não abre a boca, ninguém fala nada. Ninguém. Não temos representantes do nosso time, da nossa torcida, tá? Ah, é o time do povo, festa de aniversário para só um grupinho. Ah, é o time do povo. Ah, minha torcida vai jogar fora de casa, ingresso R$150, eu vou ficar quieto. O que a torcida do Corinthians fez? Sabia que se só levantasse uma faixa reclamando do preço, ninguém ia dar moral. O que fez? Acendeu o sinalizador. Sabia que a câmera ia focar. Ó, parou o jogo por quê? Porque acendeu o sinalizador ali. Na hora que a câmera focou, os caras esticaram a faixa. R$150 no ingresso é palhaçada. Tá? Então, assim, foi uma forma de protesto da torcida do Corinthians. Agora, mas aí tem que pagar a multa. Ué, é o preço que a diretoria paga por não representar a nossa torcida. Simples, tá? Simples, simples, simples. Estou não 100% de acordo com essa questão do sinalizador e tudo mais, mas, pô, o protesto, pra mim, 100% válido. 100% válido. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, nosso zagueiro Bruno Mendes, tá? Uruguaio, retornou aí recentemente pro Corinthians, né? Depois do fim do empréstimo com a equipe do Internacional. Foi pré-convocado para a seleção uruguaia, tá? O treinador, acho que é o Diego Aguirre, né? Deixa eu só confirmar aqui para vocês. Não, Diego Alonso. O Aguirre é o outro aí. O Diego Alonso, que é técnico aí da seleção uruguaia, escolheu 50 nomes, tá, que estão aí numa pré-lista, para disputar 2 amistosos. Um contra o Irã, outro contra o Canadá, tá, lá na Áustria, nos dias 23 e 28 de setembro. Caso o Bruno Mendes seja escolhido, tá, para esses amistosos, então ele tá na pré-lista. E aí o Diego Alonso vai tirar dessa lista os nomes para os amistosos, tá? Então, caso o Bruno Mendes seja escolhido para os amistosos, ele deve desfalcar o Corinthians no jogo contra o Atlético Goianiense, tá? Que é pelo Brasileirão. Vale ressaltar que essa será a última convocação da seleção uruguaia antes da Copa do Mundo. Então, assim, se o Bruno Mendes for e se destacar, a chance dele ir para o Mundial é altíssima. É altíssima. A convocação aí antes da Copa é praticamente quem vai ser convocado para a Copa. Tá? Então, assim, acho que seria muito positivo para o Corinthians ter o Bruno Mendes na Copa do Mundo. Provavelmente não vai ser titular, né? Que temos outros jogadores aí, outros zagueiros aí se destacando pela seleção uruguaia. O próprio Ronald Araújo, né? Que é do Barcelona. Tem o José Giménez do Atlético de Madrid. Outros nomes aí importantes, tá? Mas o Bruno Mendes, se estiver no grupo, vai ser muito importante para o Corinthians, para valorização do nosso elenco. Temos outros jogadores aqui com nível de Copa do Mundo. O Cantígio, por exemplo, vinha sendo convocado para a seleção colombiana. E aí a seleção da Colômbia não foi para a Copa. Ele provavelmente iria para a Copa do Mundo. Quem mais? O Balbuena. Se o Paraguai vai para a Copa, o Balbuena estaria. Tá? O Balbuena estaria. Porque estava sendo titular aí junto com o Gustavo Gomes. Quem mais? Fausto Vera. O técnico lá, o Lionel Scaloni, já falou que está observando o Fausto Vera. Tem chances de ir para o Mundial. E aí, os jogadores brasileiros. O Cássio sempre fica ali rondando, acho muito difícil. Fagner tá ali na briga também, mas acho bem difícil. E aí, tem o Renato Augusto, que é uma incógnita.
Se tiver bem fisicamente, briga por uma vaga. Briga por uma vaga no meio, porque o Tite gosta muito do Renato. Caso contrário, também não vai. Tá? Esses aí, eu acho que são os principais nomes do Corinthians que podem aparecer em convocações para a Copa do Mundo. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, o nosso gerente de futebol, tá? O Alessandro Nunes, ex-lateral direito do Corinthians, deu uma entrevista, tá? Pra imprensa e tudo mais, falando um pouco sobre o planejamento de 2023. Falou que o Corinthians já iniciou as primeiras reuniões para entender como vai funcionar e tudo mais, fazer um breve planejamento aí do calendário, de quando a quando vai as férias, vai ter uma pré-temporada de quando a quando, onde que vai ser a pré-temporada? Vai ser aqui no Brasil mesmo? Vai jogar Florida Cup? Não vai? Vai ter alguma competição? Não vai? Vai ser só amistoso aqui? Entendeu? Então já estão programando o início de 2023. E aí, ponto importante, o Vitor Pereira está presente nessas reuniões, tá? Está presente nas reuniões de planejamento para 2023. E aí, o Alessandro falou o seguinte: o Vitor já deixou bastante claro quando veio que o prazo seria esse, e ao final da época a gente conversaria. Então assim, o Vitor Pereira falou que só assinaria o contrato até o fim do ano, acabou a temporada, ele conversa de novo para renovar. Estamos tratando com naturalidade, conversamos sempre. Ontem mesmo tivemos uma conversa com ele, junto com o Roberto, explicando um pouco desse final de ano. Período de férias, período no calendário, uma expectativa de retorno para 2023. Estamos lidando normalmente, ele vai participar, independente se ficar ou não, de tudo que for importante para o Corinthians no futuro. Isso daí eu não tenho dúvida nenhuma que ele está comprometido. Estamos conversando, vamos ter novas conversas ao longo desses meses aí. Não me parece muito, porque serão intensos, muitos jogos, grandes dificuldades, mas duas competições que estamos. Mas sim, tem uma projeção para 2023 que ela se faz necessária conversar, tá? Então, o treinador tem que participar da reunião aí de planejamento para o início do ano. Ali, para nós, vai estar condicionado. Óbvio, os 30 dias de férias que obrigatoriamente precisamos aplicar aos atletas, mas que tempo teremos ali de trabalho, tá? Então, assim, já vai planejando a data de férias e aí o tempo que eles vão ter para trabalhar a pré-temporada. Antes dessa primeira rodada. Então essa pré-temporada aí que é o principal que o Vitor Pereira vem pedindo. Então é ali que a gente está buscando quanto antes ter essa data como informação para conversar com a nossa comissão e ali detalhar o período de atividade que os atletas vão ter. A competição e o calendário termina no dia 13 de novembro. Daí agora a gente precisa entender quando o calendário retorna em 2023, para que a gente possa trabalhar os 30 dias ali e o que teremos de período de pré-temporada. Então, a temporada acaba dia 13 de novembro porque teremos Copa do Mundo. Copa do Mundo, tá? Então, passou isso daí, a gente já começa a focar, de quando a quando vai ser as férias, e aí já inicia a pré-temporada, para começar 2023 voando baixo, tá? Essa é a meta do Corinthians, e aí espero de coração que o Vitor Pereira renove o contrato e continue no Corinthians. A gente passou por uma situação parecida na última temporada, o Roberto de Andrade, lunático, achou que o Silvinho era uma boa opção para o clube. Garanto a permanência do Silvinho para 2022. Aí fez uma pré-temporada nada com nada, para na terceira rodada do Paulistão o Silvinho cair, tá? Acabando com o planejamento. Não foi terceira rodada, foi um pouquinho mais para frente, né, se eu não me engano. Porque o Vitor Pereira chegou já perto do mata-mata do Paulista, não lembro agora. Mas enfim, não dá, cara. Você já tem que montar um planejamento sabendo quem vai ser o seu treinador para 2023. E aí nessas conversas, obviamente, que o Vitor Pereira já deve estar pensando nisso, tá? Então assim, creio eu que o Vitor Pereira continua para 2023. Quero saber a opinião de vocês, família.
Bom, o Duílio falou um pouco aí sobre a última janela de transferências do Corinthians, tá? Falou sobre a valorização dos jogadores da base, certo? Ele falou, ó, tivemos uma procura por diversos jogadores, isso temos que exaltar no trabalho de Vitor Pereira. A utilização dos miúdos, como ele gosta de chamar, valorizando os nossos ativos e nossos atletas de base. Tivemos possibilidade de venda sim, mas a prioridade era atingir o orçamento. E se não fosse com vendas igual no ano passado, que conseguimos trazer outros ativos para suprir essa diferença. Esse ano a gente já atingiu a meta, então não tinha necessidade de venda e queríamos um time vencedor. Hoje, o Corinthians valoriza mais seus atletas. Hoje recusamos propostas todos os dias. As propostas vêm subindo e achamos que esse é o caminho. Um time que faz um bom futebol, você acaba valorizando seus atletas, por isso não vendemos. Temos objetivos nos torneios que estamos, na Copa do Brasil na semifinal. Falta um jogo para a final, são 3 jogos para um título. Então é muito importante não perder jogadores nesse momento. Até aí, beleza, tá? O próprio Duqueiroz é um dos jogadores que mais recebeu propostas, tá? Mais recebeu. E aí, pelo que o Duílio falou, as propostas estão subindo. Então, os jogadores estão sendo valorizados. Jogadores que saíram: Ivan, Gustavo Mantuan, Luan, João Pedro, William, Jô e João Vitor. Jogadores que chegaram: Matheus Vital, Ramiro, Bruno Mendes, Balbuena, Yuri Alberto e Fausto Vera. Além do próprio Léo Natel, que eu vou falar mais pra frente, que retornou e já saiu do Corinthians. E aí, rapaziada, o Duílio falou uma coisa que eu já via cantando essa bola. Pode puxar meus vídeos aí, de quando ia fechar a janela de transferências aqui no Brasil. Olha o que o Duílio falou. Acho que de última hora acabamos não tendo condições de achar uma reposição ao William até por conta do prazo. Ou seja, o prazo estava muito em cima, não deu para trazer um substituto para o William. Lembra que eu falei para vocês? Tudo bem, Duílio. Eu sei que o William saiu ali perto da última semana, ia ficar difícil para trazer uma reposição para o William. Ok. Mas e a peça de reposição para o Mantuan? Cadê? Que o Mantuan saiu antes de abrir a janela, vocês já sabiam que o Mantuan ia pro Zenit. O Yuri Alberto chegou aqui uma semana antes de abrir a janela de transferências. Ficou treinando, quando abriu ele foi inscrito e já jogou. Cadê? Cadê? Por que não trouxe uma reposição pro Mantuan? Pro William, beleza, não deu tempo, ok. Mas e pro Mantuan? Tá vendo? É muito fácil, rapaziada. É muito fácil. Eles acham que a torcida é besta. Ai, não, vou falar que o William saiu ali muito perto do fim da janela. Pô, por conta do prazo, não deu pra contratar. Foi mal. Desculpa, nação. Desculpa, torcida. Pô, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Não acho que o Corinthians foi mal nessa janela. Muito pelo contrário. Trouxe o Balbuena, o Bruno Mendes retornou, trouxe o Fausto, que pra mim foi uma ótima contratação, o próprio Yuri. Mas a gente perdeu peças e ele não repôs. Não trouxe peça de reposição para a saída do Mantuan, nem do William, tá? Esse é um ponto que eu queria ressaltar e quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. O Corinthians anunciou o empréstimo do Léo Natel, tá? Para o Casa Pia, o clube aí de Portugal, certo? Um empréstimo de uma temporada, certo? Até o fim aí da temporada europeia. Um clube da primeira divisão de Portugal. Eu particularmente não conhecia. O Corinthians vai receber 500 mil reais, tá? Por essa liberação aí do Léo Natel. E aí um ponto importante. Se o Léo Natel atingir um número estabelecido em contrato de partidas como titular, John, qual que é esse número? É 10 partidas? É 15? É 20? Não sei. Não divulgaram para a imprensa. Tá? Se o Léo Natel atingir um número que está estabelecido no contrato de partidas como titular, o Casa Pia será obrigado a comprar o Léo Natel por 1,2 milhões de euros, algo em torno aí de 6 milhões de reais. Tá? Tomara, mas tomara de coração, que o Léo Natel atinja esse número, tá? Tomara que ele atinja e continue aí no Casa Pia, certo? Seja feliz,
faça um futuro brilhante aí nesse time. E é isso, rapaziada. Não tenho muito o que dizer. Não sei como ficou a questão aí de porcentagem, tá, de contrato dos direitos federativos. Quanto que o Corinthians tinha, se passou alguma coisa pro clube, se eles vão comprar 100%, tá? Não foi informado nada, só falou, ó, o Corinthians emprestou por 500 mil, se ele atingir um número X de partidas, vão ter que pagar 1,2 milhões de euros. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Não tenho o que falar, Léo Natel sem condições de ser titular do Corinthians. Ah, é uma peça de reposição, não dá, não dá. Ah, entrou bem contra o Avaí, ok, mas a gente já sabe que não é o cara que na hora que estourar o rojão, ele que vai segurar a bucha, não é o cara que vai decidir partida pro Corinthians. Não dá pra gente ficar confiando em Léo Natel, esse é o ponto. Ah, mas nesse momento poderia ajudar? Talvez, mas não dá pra gente se contentar com Léo Natel, não dá, o nível do Corinthians não é o do Léo Natel, tá? Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!